Sabe aquela ideia incrível que você teve no trabalho, mas ficou com medo de compartilhar com outras pessoas por achar que iam dizer que era boba demais ou que não era tão boa assim? Pois é, hoje a gente vai falar sobre segurança psicológica no trabalho, ou a falta dela. Oi, eu sou Maria Cecília, sou psicóloga e também host aqui do Nós e Laços. Nós estamos falando de um fenômeno que, apesar de estar ganhando uma nomenclatura agora, acontece há muitos e muitos e muitos anos, desde que o trabalho é trabalho. O medo de se expressar no ambiente de trabalho acaba sendo um sintoma comum. E por que isso seria um problema? Porque quando as pessoas não se sentem seguras sobre o que elas podem ou não falar ali na empresa, sobre as ideias que elas podem trazer, as melhorias que elas gostariam de propor no setor delas, as empresas podem perder ideias inovadoras. As equipes elas ficam menos produtivas e o clima organizacional fica aquele que não é tão bom assim. Tá, Maria, mas eu sou só mais um colaborador. Como que eu posso colaborar para a criação de um ambiente mais seguro emocionalmente para os meus amigos de equipe e para toda a empresa? Fica comigo até o final que a gente vai falar sobre isso. Primeiro, é importante a gente definir o que seria um ambiente que tem segurança psicológica. E nada mais é do que aquele lugar em que você se sente confortável para expressar as suas ideias, as suas opiniões, fazer perguntas. Lembra da época de escola, quando você ficava com medo de fazer alguma pergunta e os amigos falarem assim: nossa, mas que pergunta boba? Pois é. Então, esse é um tipo de ambiente em que a falta de segurança psicológica existe. No trabalho, acontece um movimento parecido. A gente se sente mais inseguro porque talvez a gente já tenha visto outras pessoas expressarem as opiniões ou contarem alguma ideia e serem completamente ignorados pela liderança. Infelizmente, acontece. Uma questão muito importante é que um ambiente com segurança psicológica não quer dizer que é aquele ambiente que vai te manter numa zona de conforto, muito pelo contrário. É justamente um lugar em que as divergências elas podem ser resolvidas com diálogo, com escuta. Também não é um lugar onde as pessoas podem falar o que elas quiserem sem responsabilidade ou que as pessoas elas não vão escutar nenhuma crítica. O ponto é justamente esse. A gente dá liberdade para o outro se expressar e, em contrapartida, a gente vai avaliar qual que é a melhor solução para resolver um impasse ou então para levar adiante uma ideia que realmente faz sentido para toda a equipe. É sobre comunicação. E agora a gente vai imaginar aqui dois cenários. Imagina que você está numa empresa em que ninguém se sente à vontade para se expressar ou para dar alguma ideia, porque logo vem aquele comentário: ah, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. As pessoas elas evitam dar feedbacks, por exemplo, porque elas sabem que elas vão ser ignoradas ou até punidas por isso. E aí, com o tempo, as pessoas elas se acomodam e trabalham ali num modo automático, sem motivação nenhuma. E o resultado disso, uma empresa sem inovação, onde a produtividade despenca e a rotatividade de funcionários é alta. Agora a gente vai para um segundo cenário. Se imagina aí em uma empresa em que você pode fazer perguntas, errar e aprender com isso. Quando uma ideia nova surge, ela é discutida, sem julgamentos. E existe ali um espaço para conversas honestas e respeitosas. O resultado é uma equipe mais criativa, mais engajada e mais comprometida com o crescimento da empresa. Parece distante? Um pouco. Se sim, então a gente tem que dar um passo para trás e repensar não só a missão, visão e os valores do lugar onde a gente está hoje, mas como que a gente pode colaborar para transformar esse ambiente em que a gente está. Se você é da liderança, preciso te falar que sim, esse é um compromisso muito seu e que você precisa agir. A segurança psicológica, ela começa com um exemplo. Se nem você escuta as pessoas que estão no seu time, como que as pessoas do seu time vão se escutar? A gente costuma pensar em 5 atitudes que são essenciais para que você desenvolva a segurança psicológica no ambiente em que você trabalha.
O primeiro é ter uma liderança acessível. Os líderes, eles não precisam ter todas as respostas, muito pelo contrário. Quando um líder ele admite que errou ou que ele não sabe a resposta para alguma coisa, ele cria um ambiente onde as pessoas elas também se sentem à vontade. Não que a gente vai tornar o erro algo constante, mas que a gente possa aprender alguma coisa em relação a isso. Então, se você mostra que quando você não sabe de alguma coisa, você vai buscar a resposta, o seu time vai te olhar como um exemplo. Quando ele não souber de alguma coisa, ele vai buscar a resposta e todo mundo fica engajado para encontrar uma solução. O segundo ponto é uma cultura de feedback assertivo. E feedback não é você apontar os erros do outro. A gente precisa analisar todo o processo até chegar nesse erro. Como que tudo se desenvolveu? E não apenas olhar para o erro. E aí depois que a gente entende todo esse processo, beleza, como é que a gente vai solucionar isso para que não aconteça de novo? Um bom feedback não é um ataque pessoal. Isso vocês podem... Editor, escreve aqui na tela. Feedback não é um ataque pessoal. E eu sei que muita gente está usando feedback para isso. O terceiro ponto é a valorização da diversidade de ideias. Quando a gente cria um ambiente que promove a criação de novas ideias, a criação de novos projetos, a gente está estimulando a criatividade dos colaboradores. E mais do que isso, a gente está aumentando o senso de pertencimento. Pessoas que se sentem pertencentes a algo, elas são muito mais produtivas e engajadas no projeto, porque elas fizeram parte disso. O quarto ponto é a gente começar a ressignificar os erros. Um ambiente psicologicamente seguro, ele trata o erro como uma oportunidade de melhoria. Ou seja, ao invés de pensar na lógica, errei, vou ser punido, a gente pode pensar em errei. O que aconteceu? Como eu posso melhorar? E como eu, como líder, posso ajudar a minha equipe a não cometer esse erro mais? Essa simples mudança tira a cultura do medo e incentiva a inovação. A partir do momento em que a gente ressignifica a ideia de erro, a gente está oferecendo um ambiente em que novas ideias, propor novas soluções, tentar encontrar um meio mais viável para fazer um processo, para realizar um projeto, para que isso tudo aconteça. Ou seja, a gente está incentivando a inovação. E o quinto é criar reuniões em que a gente tenha um microfone aberto, ou seja, todo mundo ali é convidado para expor a sua opinião, para dar novas ideias. E isso pode ser um momento até mais informal, você pode combinar com o seu time um momento de cafezinho, vocês vão ali fazer uma reunião de brainstorm, todo mundo vai falar a sua opinião, vai propor alguma coisa nova, vai falar sobre as coisas que deram certo e as coisas que não foram tão boas assim. O importante é que todos saibam que a sua voz também importa, então que todo mundo vai ter a oportunidade de falar em algum momento ali dentro. Tá, Maria, mas como eu, mais um colaborador aqui dentro desta empresa, posso começar fazendo a diferença? Eu vou te dar uma tarefa muito simples agora. Da próxima vez que alguém vier te contar uma ideia ou propor alguma coisa diferente para você fazer na empresa, ou te dar até um feedback, né? Ao invés de você julgar, faz uma pergunta. Se mostre interessado naquilo que a pessoa veio te dizer. Porque muitas vezes, da outra parte, também tem um receio de vir falar com você. Foi um movimento que exigiu bastante. Então, escuta com calma e faz uma pergunta. E agora, me conta aqui nos comentários se você se sente seguro para se expressar no ambiente em que você trabalha. Como que é isso aí na sua empresa? Sua empresa pensa na segurança psicológica dos colaboradores? Eu quero te escutar, ou melhor, ler o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Faz muita diferença pra gente também. Se inscreve no canal e segue o Nós e Laços em todas as redes sociais. Espero você no próximo vídeo.